Olá, sou o diácono Gilmar, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e estamos dando início à nossa catequese sobre São Judas Tadeu, padroeiro aqui da nossa paróquia, no Jardim Canadá. São poucas as informações que temos sobre São Judas Tadeu que são confiáveis, historicamente. Porque, como a maior parte dos apóstolos não deixou nenhum relato escrito, boa parte das histórias que surgiram sobre esses apóstolos surgiram séculos depois, lá no ano 200, no ano 300. Então não temos plena certeza sobre os fatos narrados. Muitas dessas histórias integram os chamados evangelhos apócrifos, que são evangelhos que a igreja não acolheu na Sagrada Escritura, embora possam sim ter informações verdadeiras em alguma história, algum detalhe, etc. Sobre São Judas Tadeu, a primeira coisa que nós podemos falar é o significado do seu nome. O nome Judas, muito comum entre os judeus, já que é um nome derivado de um dos patriarcas de Israel, Judá. É da tribo de Judá, por exemplo, o rei Davi e o próprio Jesus. E o nome Judas significa louvor a Deus. Já o nome Tadeu, ensina o Papa Bento XVI em uma catequese de 2006 sobre os apóstolos, significa magnânimo. Magnânimo é uma palavra que significa aquele que tem a alma grande. Já pelo nome, São Judas Tadeu nos ensina que nós não devemos nos contentar com a mediocridade. Deus não nos convida a sermos cristãos apenas bonzinhos, bons cidadãos, que não cometem assim, pecados muito grandes. Deus chama cada um de nós a ser santos. Nós temos que ter a alma grande, a sermos magnânimos, como São Judas Tadeu. São Judas Tadeu ele aparece em todas as listas de apóstolos do Evangelho, ao lado de São Simão, que também era apóstolo. E é por isso que no dia 28 de outubro se comemora a festa de São Judas Tadeu e São Simão. A tradição nos indica que eles eram irmãos. Além disso, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 16, se diz que Judas era irmão de Tiago. São Lucas denomina Judas de Tiago para falar do apóstolo São Judas Tadeu. E nós podemos ver pelo Evangelho de São Mateus que São Judas Tadeu era parente de Jesus, talvez primo de Jesus. Que se diz assim, falando sobre os irmãos de Jesus: não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E um historiador, o primeiro historiador da igreja, que lá por volta do ano 320 escreveu História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, diz que São Judas Tadeu era o noivo do casamento de Caná, onde Jesus realizou seu primeiro milagre. Isso explicaria por que o seu irmão Simão é chamado de o cananeu, se ele era de Caná. E isso explica por que Jesus e Maria foram convidados para esse casamento. Eles eram parentes. Depois daquele grande milagre, Judas Tadeu, então, começa a seguir Jesus, a ser um discípulo de Jesus. E o Evangelho nos fala de uma única frase atribuída a São Judas Tadeu. Durante a última ceia, São Judas pergunta a Jesus: Senhor, como aconteceu que te deves manifestar a nós e não ao mundo? E a resposta de Jesus foi: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Essa resposta de Jesus ela é bem enigmática. Porque o que São Judas Tadeu perguntou lá na última ceia foi: Senhor, por que o Senhor vai se manifestar só para a gente que crê? Não seria melhor o Senhor se manifestar para Pilatos,
o Senhor mostrar a sua glória para Caifás, o Senhor se mostrar ressuscitado para o imperador de Roma, todo mundo ia crer, todo mundo ia se converter. E essa inquietação de São Judas é a mesma de muitos cristãos, de muitos católicos. Quantas vezes a gente não quer que Deus mostre o seu poder, fazendo grandes maravilhas, grandes milagres, para quase que forçar todo mundo a crer, todo mundo a ver a igreja como uma grande autoridade espiritual desse mundo. Mas a resposta de Jesus é: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A fé, ela deve vir porque alguém ama Jesus. Se Jesus se mostrasse ao mundo dessa maneira, que nós podemos entender que São Judas Tadeu pensou, ia acontecer com Jesus o que acontece com todos os poderosos. Alguém que tem muito poder, muitas pessoas se aproximam dessa pessoa que tem poder por interesse, por medo. Não é essa a relação que Jesus quer estabelecer com quem crê, com quem se aproxima dele. É por isso que ele não mostra a sua glória até mesmo para os seus inimigos, até mesmo para aqueles que não creem. Imagina se cada ateu que tem no mundo, Jesus aparecesse para ele mostrando as suas chagas, fazendo milagres. Muitos seguiriam Jesus por interesse. Muitos seguiriam Jesus por medo. Não é isso que Jesus quer. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Além dessa passagem do Evangelho, é atribuída a São Judas Tadeu uma das cartas chamadas Cartas Católicas. As chamadas Cartas Católicas levam esse nome porque não são dirigidas a uma igreja específica, como por exemplo as cartas de São Paulo. Carta aos Romanos, carta aos Coríntios, mas é a toda a igreja, por isso são chamadas de Cartas Católicas. É uma carta pequenininha, o último escrito antes do livro do Apocalipse. O autor diz que se chama Judas, irmão de Tiago, portanto, a carta é atribuída a São Judas Tadeu. E a grande preocupação é advertir os cristãos de pessoas ali da igreja que usavam o pretexto, porque Deus é bom, porque Deus concede a sua graça. Então a gente não precisa se preocupar. Muitas pessoas na igreja diziam isso, que não importava o nosso comportamento ético, a maneira com que a gente vive, porque Deus é bom. Então, a carta atribuída a São Judas Tadeu usa palavras muito pesadas para se referir a essas pessoas que queriam desviar os cristãos da fé. Ele diz assim que esses mestres que ensinavam essas coisas se deixam levar pelo delírio, está lá no versículo 8, que eles vão pelos caminhos de Caim, está lá no versículo 11, Caim, o primeiro homicida, o primeiro assassino, já que quem perturba a fé, adultera a fé, está fazendo um caminho que conduz à morte, como foi o caso do primeiro homicida Caim. E ele usa comparações muito interessantes para essas pessoas. Ele diz que são como nuvens sem água que os ventos levam. A nuvem, quando ela está sem água, ela fica bem leve, então qualquer vento leva ela para um lado, leva ela para o outro. Assim são aqueles católicos que não têm consciência da sua fé, não procuram se aprofundar na sua fé, que não têm vida de oração. Aí o primeiro vento que vem, a pessoa é levada de um lado para o outro. São palavras muito atuais nos nossos dias e muito atuais na nossa sociedade. Quantos católicos que não conhecem a sua fé ouviram falar mal de imagens, ouviram falar mal da Eucaristia, ouviram falar mal de Nossa Senhora e aí foram como nuvens sem água tocadas pelos ventos. Qualquer ventinho carregou a nuvem. Ele também usa a comparação de árvores de outono sem fruto, ou seja, árvores que no momento em que era esperado que essas árvores estivessem carregadas de frutos, elas não têm nenhum. Aí serve para nós examinarmos na nossa vida se a nossa fé tem feito a diferença. Se nós realmente estamos vivendo de acordo com a fé. Se nós temos dado frutos, ou se somos como essas árvores aqui que diz São Judas Tadeu,
comparando a esses maus cristãos daquele tempo. Até aqui, as informações fiéis, corretas que nós temos a partir das Sagradas Escrituras, mas a tradição, as histórias que se contaram sobre os apóstolos, nos dizem que São Judas Tadeu, junto com seu irmão, São Simão, foram mártires num país chamado Pérsia, onde hoje fica o Irã. Nesse país se praticava uma religião que identificava que existiam dois deuses. Um Deus bom que criou as coisas boas e um Deus mau que criou as coisas más. E quando São Judas e São Simão foram pregar Jesus Cristo, dizendo, como diz lá o livro do Gênesis, que tudo que Deus criou é bom, todas as coisas são boas, que não há essa divisão, como ensinavam os sacerdotes persas, de que a alma foi criada pelo Deus bom, então ela é boa, e o corpo foi criado pelo Deus mau, então ele é mau. Não, tudo foi criado por Deus, o nosso corpo e a nossa alma. E tanto o nosso corpo quanto a nossa alma foram redimidas por Jesus Cristo. E pelo testemunho da sua fé, São Simão e São Judas Tadeu foram martirizados pela multidão, eles pregando contra a religião pagã e falando de Jesus Cristo, foram assassinados pelas pessoas que criam naquela fé errada. São Judas ele é apresentado as suas imagens com um machado, porque foi com um golpe de machado que ele deu a sua vida por Cristo. Em algumas outras imagens de São Judas, ele é apresentado com um pergaminho na mão, já que ele é também um escritor sagrado, escreveu a carta a Judas, que é atribuída a ele. Em muitos séculos do cristianismo, da igreja, São Judas era pouco invocado, já que ele era xará do traidor. Quando a gente fala Judas, muita gente liga imediatamente ao nome do traidor, Judas Iscariotes. Mas Jesus, em uma revelação a Santa Brígida da Suécia, no final da Idade Média, diz o seguinte: invocai com grande confiança ao meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quantos por seu intermédio a mim recorrerem. As pessoas começaram a pedir a intercessão de São Judas Tadeu, e Deus, para confirmar essa vontade divina de que nós recorrêssemos a esse grande apóstolo e mártir, fez grandes e faz grandes milagres por intermédio de São Judas Tadeu. E um caso curioso é que São Judas Tadeu é também padroeiro do Flamengo. Na década de 50, o Flamengo atravessava uma fase muito ruim, muitos anos sem ganhar nenhum título, e o pároco da igreja de São Judas Tadeu, do Cosme Velho, foi até o centro de treinamento do Flamengo, rezou uma missa e pediu aos jogadores que acendessem uma vela a São Judas Tadeu. Eles fizeram isso e o Flamengo foi tricampeão em 1953, 54 e 55. Desde então, São Judas Tadeu é considerado padroeiro do Flamengo. Para finalizar a nossa catequese, rezemos a oração a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das 12 colunas que sustentam a verdadeira igreja, fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando o vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai. Abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com a sua igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho como membro ativo da minha comunidade. Espero então alcançar de Deus a graça que imploro, confiando na vossa poderosa intercessão. São Judas Tadeu, rogai por nós.